estava 15. Vamos ler primeiro, depois eu falo para você não ficar, né, aí com os pezinhos lendo, né? Vamos ler primeiro. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Aleluia, Deus, glória. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Vamos estar lendo o versículo 13 e 14. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. O Deus de milagre, o Deus de vitória está aqui nessa noite. Glória a Deus. E eu creio no meu coração que Ele está perguntando para cada um de vocês: o que queres que te faça? Louvado seja Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Quem achou diz amém? Amém. Diz a palavra de Deus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Hoje eu gostaria que meu pastor orasse por mim em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, aqui está o teu filho, e nesse momento, Pai, tem a responsabilidade de estar transmitindo a tua palavra para a tua igreja. Seja com ele, que já tem sido sempre, e dá a palavra de sabedoria, unção do céu, para que tudo que ele proferir, Senhor, venha atingir o objetivo para o qual é enviada a tua palavra. Tu disseste na tua palavra que a sua palavra cumpre a razão pela qual foi enviada para alguém. Portanto, seja com ele, abençoa nesse momento, da graça, unção que eu te peço, em nome de Jesus, todos digam amém. Amém. Amém, queridos? Podem sentar, em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, eu estou feliz, né, por estar aqui juntamente com a amada igreja, porque domingo passado eu não pude, né, estar junto com vocês, tive que visitar uma das nossas congregações e passei 15 dias sem vê-los, né? E a saudade, né, logicamente, né, aumentou. Eu fico feliz por estar revendo novamente vocês, porque eu amo, né, de coração, conforme o nosso amado cartão, amado Oscar estava falando, não é de boca, não é? Deus sabe o carinho especial que eu tenho por cada um de vocês. Amém? Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, eu estou muito feliz por estar novamente aqui com essa comunhão, porque a palavra de Deus diz que a comunhão ela tem que ser vertical, né, e horizontal, né? Tem que ser a comunhão com Deus e a comunhão com a igreja. Amém? Amém. Amém, amados? Amém. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, né, nessa noite, vemos o apóstolo. E estou feliz também, né? Nossa querida Thalita, né? Quanto tempo não vejo essa moça linda? Olha, estou muito feliz por você estar aqui, tá? Você sabe que eu amo você, sua família. Vocês ocupam um lugar muito especial no meu coração. Amém? E Deus continue abençoando a tua vida. Louvado seja Deus. Amados, eu louvo a Deus porque o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele tem sempre para cada um de nós uma palavra de vitória. Deus ele tem uma diretriz, né, para cada um de nós. E ao longo da nossa vida, né, nós traçamos muitos planos, traçamos muitos ideais, traçamos muitas metas, né? E oramos a Deus, buscamos, né, a presença do Senhor, pedimos a Ele para que essas metas elas se cumpram nas nossas vidas. Não é isso? Pedimos a Deus para nos dar força, nos dar condições para que essas metas elas venham se cumprir nas nossas vidas. Qual o homem, qual a mulher, qual o jovem que não tem uma meta? Qual o homem, mulher ou jovem que não tem um ideal? Não é isso? E mediante essas metas e esses ideais, eu estava meditando na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses,
E vi aqui o apóstolo Paulo, amados irmãos, ele traçando uma meta. Uma meta essa que começou desde a sua conversão, conforme já foi lido aqui pelo pastor Silvio, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. A palavra de Deus diz que Saulo, respirando ainda ameaça para os discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele pediu carta ao sumo sacerdote para ir até Jerusalém para prender, para trazer cativo, trazer preso os discípulos de Jesus. E a palavra de Deus diz que no caminho de Damasco ele teve um encontro tremendo com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o resplendor do céu muito grande apareceu para ele. E desse resplendor, dessa luz muito forte, uma voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a palavra de Deus, amados, mostra que ali, quando ele foi impactado com aquela voz, Saulo caiu por terra. E ali Jesus falou com ele, porque ele fez uma pergunta: Senhor, quem és? E Jesus falou: sou Jesus, a quem tu persegue? Então, amados irmãos, Jesus deu algumas instruções a Saulo, e Saulo, ele se converteu ao Senhor. E ele colocou uma meta no seu coração, a partir dali, de fazer a vontade de Deus. Aleluia. De pregar o Evangelho da salvação. Aleluia. De levar o Evangelho até as nações que talvez estavam impossibilitadas de alcançar o Evangelho, que eram os gentios. Que era aquele povo que estava fora das nações, da nação de Israel. E ele fez isso com muito louvor. Mas o que eu quero dizer nessa noite, amados irmãos, não é sobre isso. É sobre esse versículo que ele fala aqui para os filipenses. O apóstolo Paulo convertido, um homem que escreveu cartas e mais cartas. Um homem, amados irmãos, usado tremendamente por Deus. Ele podia falar: o meu lugar já está preparado. A minha coroa já está preparada. O meu lugar privilegiado ao lado de Cristo já está preparado. Mas não foi isso que ele falou na sua palavra. Ele falou: irmãos, quanto a mim, quanto eu, Paulo, eu não julgo ter alcançado. Amados irmãos, nós vemos a simplicidade de um homem que Deus usava de uma forma tremenda. Esse homem diante de um povo, mostrando para o povo a humildade que tinha no coração dele. Eu não julgo ter alcançado o meu objetivo ainda. Porque, amado, enquanto nós estivermos em vida, a nossa luta é constante, o nosso trabalho é constante, a nossa busca é constante. A cada dia, conforme eu já vi muitas pessoas falar aqui, a cada dia nós temos que matar um leão. Não é isso? A cada dia nós temos que estar consagrando a nossa vida, nós temos que estar colocando a nossa vida diante do Senhor. O que tu fez ontem não serve para hoje, e o que tu está fazendo hoje não serve para amanhã. Vocês têm que estar sempre, temos que estar a cada dia colocando a nossa vida no altar de Deus. E o apóstolo Paulo ele deixa isso bem claro: quanto a mim, eu não julgo ter alcançado. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha uma meta no seu coração. Ele tinha naquele grande dia de ser recebido pelo nosso Senhor. Quero fazer uma pergunta à igreja nessa noite: qual a meta que está no teu coração? O que você tem feito para poder naquele grande dia você alcançar a tua coroa, você receber da parte de Deus a sua coroa? Será que você está lutando? Será que você está zelando? Será que você está trabalhando em prol da tua vida cristã? Será que você tem, amados irmãos, batalhado pela sua vida espiritual? Ou você está deixando a sua vida espiritual de lado? Acompanha comigo o que o apóstolo Paulo falou. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado.
Mas uma coisa faço, isso é todo dia, isso é todos os momentos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam ou ficaram, avanço para o alvo. É isso que eu quero falar nessa noite, segundo a permissão do Espírito Santo de Deus. O que tem te prendido? O que tem segurado você? O que tem prendido a sua atenção? É o que está lá na frente ou o que ficou para trás? O apóstolo Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou que ficaram, eu avanço para o alvo. O meu alvo ele não pode estar atrás, o meu alvo ele tem que estar na frente. Porque se meu alvo estiver atrás, eu vou parar, eu vou mudar o curso da minha história, eu vou ficar olhando para trás e vou esquecer de caminhar para o meu prêmio que está lá na frente, para o meu prêmio que está lá no alto. Mas, amados irmãos, o Espírito de Deus tem colocado no meu coração é que muitas pessoas, muitos filhos e filhas de Deus têm ficado presos em coisas mínimas, coisas miúdas, coisas que não servem para te agradecer, coisas que não servem para te levar até o alvo, que é a sua salvação. Como assim, pastor? Tem pessoas que estão presas, né? A um pecado, tem aquele pecadinho de estimação que não consegue deixar ele. E às vezes fala assim, eu não consigo me libertar disso, eu não consigo ser fiel a Deus por causa disso. E muitas das vezes vem trazido, amados irmãos, esse pecado como um pecado de estimação. Está olhando para trás, está esquecendo do teu alvo. Tem muitas pessoas, amados irmãos, que ficam presos em dores do passado, problemas que lhe aconteceu lá atrás, não é isso? Foi afrontado por um irmão, talvez um cristão, não é isso? Talvez um cristão te afrontou, aí você, poxa, um crente me afrontando, aí fica preso a isso. Esquece de olhar para frente, esquece de olhar para o teu alvo, porque está preso a uma afronta, está preso a um roubo, está preso a alguma coisa que alguém te tirou, está preso a uma perda. Quantos estão presos a perdas? Talvez um pai que tem um filho nas drogas está preso a isso, mas eu sirvo a Deus, eu não consigo ver meu filho liberto dessa droga e fica preso a isso, e não caminha, não olha para frente, não fala com Deus, não coloca esse problema na frente de Deus, não coloca esse problema nas mãos do Senhor. Quantas mulheres, esposas, fica presa porque o seu esposo é um viciado em bebidas, em drogas, e muitas das vezes não tem força para caminhar, não tem força para ir à frente. Quantos, amados irmãos, cristãos eu já vi falando, eu não aguento mais, eu vou parar no meio do caminho, eu vou entregar minha carteira. Sabe por quê? Porque está preso a coisas do passado. Conforme eu disse anteriormente, o seu alvo não está atrás, o seu alvo está lá na frente. O apóstolo Paulo falou, olha, eu esqueço das coisas que para trás ficou, eu avanço para o alvo, o meu alvo está lá na frente, o prêmio que eu vou receber está lá na frente, está mais adiante. Então Deus ele tem nos encorajado a cada dia caminhar, irmão, a olhar para frente e não olhar para trás. Eu quero contar um pouquinho da minha trajetória de vida. Eu me converti há uns 24 anos atrás, mais ou menos. Mas antes de me converter, meus irmãos,
Eu passei por coisas terríveis para me chegar até aqui. Eu passei por coisas terríveis, não em vícios, que graças a Deus, eu falei isso perante o Senhor, eu nunca tive vício nenhum. O vício que eu sempre tive, acho que é amar demais. Mas isso não é vício, né, irmão? Isso é um dom de Deus. Então, meus irmãos, por que eu quero contar esse testemunho? Porque eu poderia estar olhando para trás. Devido às coisas que eu passei, eu poderia estar olhando para trás. Eu poderia estar preso a essas dores do passado que, muitas das vezes, o inimigo tenta me mostrar, tenta colocar na minha frente. Mas eu ignoro o que ele está me mostrando e continuo caminhando. Irmãos, eu nasci. Quando eu nasci, eu fui abandonado pelo meu pai. Meu pai abandonou minha mãe, eu recém-nascido. E no lugar que eu morava, nós não tínhamos recurso nenhum. Era roça, fui chamar de roça, é brincadeira, era mato puro. O local que eu morava, o vizinho mais próximo da minha casa, era uma faixa de 10 a 12 quilômetros para chegar até esse vizinho. Eu morava assim numa espécie de um vale, esquerda, direita, morro, mata fechada, direita, esquerda, mata fechada e vice-versa. Mas só tinha uma rua assim, para nós podermos chegar até o povoadozinho mais próximo, que deveria ter umas 15 casas mais ou menos. Minha mãe, com muita dificuldade, teve que vir para a casa da minha falecida avó. E a minha mais irmã, nós fomos crescendo. Eu fui crescendo, abandonado pelo pai, eu não conhecia meu pai. E na roça, antigamente, não sei se hoje ainda é assim, né? As mulheres arranjavam assim companheiro muito fácil. Minha mãe conheceu um cidadão lá, foi morar com ele, arranjou mais um filho, né? Que é o irmão que eu tenho abaixo de mim. E quando em determinado tempo esse cidadão veio a falecer, nós voltamos à penumbra novamente, viver de favores. E eu crescendo sem conhecer meus pais, só conhecendo minha mãe, eu via meus colegas assim de muito distante, né? Na sua casa, com seus pais, e eu ali sozinho, sendo criado pela minha mãe só. E amados irmãos, com o passar do tempo, eu já tinha faixa de 10 anos mais ou menos, minha mãe conheceu um cidadão, foi morar com ele. E esse cidadão era o tipo da pessoa opressora, me espancava, maltratava, me deixava às vezes com fome, e o pouquinho que nós não tínhamos, ele tirava. E eu andava com o meu corpo cheio de hematoma, e fui crescendo daquela forma. E quando chegou a meus irmãos, meus 12 anos, minha mãe falou assim, foi esse homem, né, esse meu padrasto, esse padrasto foi trabalhar na roça. Minha mãe chegou para mim, meu outro irmão, né, meu irmão não sei por onde estava na época, falou assim, Josias e Moisés, vamos fugir para casa da mamãe, que seria minha avó. Amado, nós não pensamos 2 vezes, mamãe, vamos fugir. Juntei os 3 calçãozinhos que eu tinha de pano de saco, botei uma vasilha lá, não sei nem o que era aquilo, uma bolsa. Assim fez com meu irmão mais novo. Minha mãe foi levar a marmita para o meu padrasto. Quando voltamos, nós já estamos fora. 18 quilômetros andando a pé para chegar até a fazenda que minha falecida avó morava. E ali fomos, eu criado pela minha falecida avó, minha mãe teve que sair. Fui crescendo, sem nada, sem conhecer meu pai. E para encurtar um pouco, quando eu cheguei na faixa de 15 a 16 anos, eu conheci ele. Ele tentou se aproximar de mim, eu me fechei. Meu coração trancou de uma tal forma que eu olhava para aquele homem como se fosse um homem comum, eu não conseguia ver ele como pai. Ele sumiu novamente quando chegou aos meus 18 anos, sendo criado pela minha falecida avó, com um saláriozinho no fundo rural, não sei, os mais antigos devem conhecer. Não era INPS nessa época, era na roça, era fundo rural.
Quando chegou a mais irmão, na fase dos meus 18 anos, eu tive que abandonar tudo, tive que abandonar minha falecida avó. Comecei a trabalhar numa obra. Aí vim aqui para baixo sem conhecer nada. Mas uma coisa, meus irmãos, Deus já tinha um plano na minha vida. Deus não deixou ir para as drogas, Deus não me deixou a caminhar para o caminho errado. Eu fui trabalhar lá em Jacarepaguá, meus irmãos, construindo um asilo, perto de uma favela, não sei se vocês já ouviram falar, a favela do Coroado. E a marginalidade ali era uma coisa horrível. Para a honra e glória do Senhor, eu não me desviei. Vim trabalhar, meus irmãos, um antigo disco. Chegando ali, meu irmão, fui morar com meu irmão mais velho. Estou falando isso para vocês verem. E nós não devemos olhar para trás. Está inserido na palavra. Eu fui morar com esse meu irmão mais velho. E quando eu chegava à noite do trabalho, eu não encontrava comida para me jantar. Aí eu cheguei um dia e fui conversar com ele e falei, irmão, o que está acontecendo? A sua esposa, ou seja, a minha cunhada, não deixa comida para mim. Ele virou para mim e falou assim, Josias, é minha esposa, eu não posso fazer nada. Sabe, aquela tristeza tão forte, tão terrível no meu coração, mas eu continuei firme, caminhando, trabalhando. Eu falei, mas desse jeito que eu não posso ficar, eu fui para a casa da minha mãe. Aí eu fui morar na casa da minha mãe, lá no Parque Suécia, lá em Caxias. Minha mãe já morava com um cidadão lá. Comecei tudo bem, né? Maravilha, amparado, né? De repente minha mãe me chama e fala, Josias, o José, né, que era o esposo dela, falou que você vai ter que pagar para eu comer aqui em casa. Será que morar na casa da minha mãe eu vou ter que pagar para me alimentar? Para você ficar aqui tem que ser assim. Falei, tá bom. Comecei a pagar. Comecei pagando. Aí foi aí que, para a honra e glória do Senhor, eu conheci a minha esposa. Começamos a namorar. Nesse meio tempo que eu conheci minha esposa, meu pai tentou se aproximar de mim novamente. Eu com o coração fechado para ele, não permiti que ele se aproximasse. Fui grosso com ele, ele sumiu novamente. Certa feita, eu já casado, bastante tempo casado, eu recebi um telefonema no meu trabalho. Falei, Josias, papai acaba de ser atropelado, está muito mal no hospital. De repente eu comecei a chorar assim, sabe, de uma forma compulsiva, eu não conseguia parar. Sabe, aquele choro saía assim, eu pensava comigo mesmo, sabe? Eu briguei comigo mesmo. Falei, por que eu estou chorando? Eu não amo meu pai. Mas eu estava tentando enganar a mim mesmo. Quando eu soube que meu pai foi atropelado, que estava muito mal no hospital, amado, eu descobri que tinha um sentimento guardado lá no meu coração, que a partir daquele sofrimento do meu pai ele foi aflorado. A ponta mais irmã de eu abandonar o trabalho e ir lá para Teresópolis, onde meu pai estava. Cheguei ali, comecei a conversar com ele. Comecei mais irmãos ali a falar, nessa época eu já era evangélico. Comecei a falar da palavra de Deus para ele e meu irmão mais velho. Enfim, dali para cá, eu passei a ter aquela amizade. Perdi tudo. Fui abandonado por pai quando criança, reencontrei meu pai. Passei a amar meu pai. De repente meu pai adoece. Meu pai adoeceu, teve uma tuberculose terrível, perdeu, porque ele era alcoólatra, andava pelas madrugadas, perdeu um pulmão. Meu irmão mais velho, né, me ligou às pressas, falou, Josias, papai está muito mal no hospital, eu abandonei tudo mais uma vez, fui lá para o Guapimirim. Cheguei lá, eu e meu irmão em oração, hora dali, hora daqui, buscando o Senhor. Meu pai foi curado milagrosamente. Saiu daquele hospital,
voltou para a bebida, voltou a fazer as coisas, né? Se converteu, aceitou a Cristo, mas não se firmou. Quando saiu dali, voltou para a bebida novamente. A voltar para a bebida novamente. Uma forma muito pior. E para acabar de completar, ele começou a ter problemas seríssimos no seu coração. O coração começou a enfraquecer. Ele foi hospitalizado às pressas, correndo novamente. E eu não falei, né, que nessa conversão dele, eu fui chamado na Guapibirinha, eu batizei meu pai, servi a ele a sua primeira ceia, né? Isso agora é uma alegria tão grande, meus irmãos, mas eu não sabia que o pior
ele pode cair. Ele pode cair e perder aquela glória que ele está querendo, que é aquela coroa. Vocês já viram quando o maratonista chega lá na frente, eles colocam uma coroa na cabeça dele? É isso que nós estamos querendo. Não é uma coroa, aquela coroa, né, de não sei, de louro, não sei o que é aquilo. É uma coroa de glória. É uma coroa que Deus tem preparado para mim e para você. Jesus conquistou essa coroa lá na cruz do Calvário, irmão. Jesus, ao ser cravado naquela cruz, Jesus, ao ser morto naquela cruz, ele falou assim: seu Pai, ele falou com Deus, com seu Pai, ele falou: Pai, está consumado. Eu já conquistei a salvação desse teu filho. Eu já conquistei a salvação da igreja evangélica Assembleia dos Santos. Amados, vamos continuar a jornada. Vamos nos desprender do passado. O que está te prendendo? Vamos parar de estar olhando para trás. Jesus tem uma obra na tua vida. Jesus tem uma coroa de glória para te entregar. Mas Ele só vai entregar aos vencedores. Uma vez eu estava vendo uma maratona. Um cidadão vinha correndo, um brasileiro, ele vinha correndo e estava na frente. Eu não sei se ele estava preocupado com alguma coisa, ele olhava para um lado, olhava para o outro, de repente, saiu uma pessoa do meio da multidão, foi abraçando ele, saiu levando ele assim de lado. Quase que ele perde a corrida. Quase que ele perde, sabe por quê? Porque ele estava preocupado. Quando você, meus irmãos, está caminhando, quando você está olhando para Cristo, quando você está com o seu alvo em dia, amados irmãos, Deus ele te sustenta, Deus ele te capacita, Deus ele te fortalece. Vamos voltar para a maratona. Vocês já viram aquela fileira de pessoas que ficam assim do lado, assistindo quem está correndo? De vez em quando eles chegam com um copinho d'água, né? A pessoa pega aquele copo d'água correndo mesmo, bebe e vai em frente. Aquela água repõe aquele líquido que a pessoa está perdendo. É isso? Você chega ao céu, porque, amados irmãos, a coroa que Deus tem para você está muito acima dessas picuinhas que tem aqui na terra. Vai ser fácil? Com certeza. Vai ser fácil você continuar a jornada? De jeito nenhum. Vai ter pedra no teu caminho. Vai ter espinho no seu caminho. Vai ter pessoas que vão falar para você: olha, deixa de ser bobo, rapaz. Todo dia na igreja, quinta-feira você vai, terça-feira, sexta-feira ali o culto do propósito, domingo, escola dominical. Para com isso, deixa de bobeira. Vai curtir com a sua família. Fala para ela assim: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, para o prêmio da minha vocação. A sua vocação é a coroa que Deus tem preparado para você. Ele só vai entregar essa coroa aos vencedores, aqueles que não olham para os obstáculos, aqueles que não olham para a dificuldade, aqueles que não olham para os problemas que estão te afrontando, aqueles que não olham, mais irmãos, para o desemprego, aquele que não olha para os problemas dentro do seu lar, para o seu marido que está lá no mundo da bebida, para o seu filho que está caminhando para o mundo da droga. É aqueles que não olham para as coisas desse mundo, que olham para o céu. Esse vai receber a sua coroa. E são vocês. E são vocês. Naquele grande dia, Deus vai estar de braços abertos, para nos receber e dizer para cada um de nós: vinde bendito do meu Pai. É difícil? Sim, é difícil. Mas a palavra de Deus, mais irmão, nas cartas, as 7 igrejas da Ásia, no Apocalipse, lá no final, Deus está falando: ao que vencer, ao que vencer, é só os vencedores que vão receber. Se você parar no meio do caminho, você não vai conseguir receber. Se você desistir, se você olhar para trás, você não vai receber. Mas se você continuar caminhando, se você continuar passando por cima de obstáculos, se você continuar, meus irmãos, mesmo que as barreiras são altas, você falar: Senhor, eu não consigo pular essa barreira, Senhor, segura na minha mão, me coloca lá do outro lado. Deus vai fazer isso
que grandes bênçãos eu tenho para a tua vida. Então, querido, prossiga para o alvo. Vale a pena. Porque quando você chegar lá na frente, que você alcançar sua coroa, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Aquela enfermidade que eu sofri, aquele tempo que eu passei desempregado, aquele abandono que eu tive do meu pai quando criança, quando jovem, quando adolescente, quando adulto, valeu a pena. Hoje estou sendo consolado. Que a palavra de Deus diz que Deus ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Quantas das vezes você tem derramado lágrima nessa terra? Quantas das vezes você tem falado: Senhor, eu não vou conseguir? Eu quero dizer para você que Deus ele tem colhido as suas lágrimas. E essas lágrimas Ele tem transformado em bênção para a tua vida. E através dessas lágrimas, desse seu caminhar, é que Ele vai chegar para você. Vai falar: meu filho, você conseguiu. Possui por herança que está preparado para vós. Pela fundação do mundo. Ministério do louvor em nome de Jesus.